Bom, nesse vídeo nós vamos provar um exercício da lista 6, que pede para mostrar que o número de diagonais de um prisma é igual ao dobro do número de diagonais de uma de suas bases. Bom, para começar, eu vou chamar o prisma de P e as bases do prisma de B1 e B2. Lembrando que, pela definição de prisma, essas duas bases elas são congruentes. Cada uma delas, a gente vai supor que tem N lados. Se tem N lados, em particular, ela vai ter N vértices. Então, eu vou chamar de V1, V2, pontinhos, Vn, os vértices de uma das bases que eu indiquei como B1. A pergunta que a gente quer responder primeiro é, então, quantas diagonais possui essa base B1? Depois a gente vai responder a pergunta, quantas diagonais possui o prisma e comparar esses dois valores. Para encontrar as diagonais da base B1, a gente vai começar pensando, se concentrando no vértice V1, esse que está aqui. Do vértice V1 partem N-1 segmentos, só não parte do V1 para o V1 mesmo. Então, desses N-1 segmentos de origem em V1, esse segmento aqui, o V1, V2 e esse aqui, o V1, Vn, não são diagonais, eles são arestas. Por isso, dos N-1 segmentos que partem de cada um dos vértices, eu ainda devo descontar 2. Aqui no desenho, o V1, V2 e o V1, Vn. Dessa forma, a gente tem N-3 diagonais partindo do vértice V1. Eu preciso repetir esse raciocínio para cada um dos N vértices. Então, a quantidade de diagonais, que era N-3 partindo de cada vértice, eu vou multiplicar por N, que é o número de vértices da base. Só que, notem que essa diagonal, por exemplo, a V1, V3, ela vai ser contada quando eu olho o vértice V1, mas também é contada quando eu olho o vértice V3, porque do vértice V3 vai seguir um segmento até o vértice V1. Por isso, dos N vezes N-3 segmentos que são diagonais da base, eu vou vou dividir por 2, porque cada um deles foi contado 2 vezes. Por isso, cada uma das bases do prisma tem N vezes N-3 sobre 2 diagonais. Por outro lado, agora a gente quer responder quantas diagonais o prisma possui. O que a gente chama de diagonal do prisma não é diagonal da base e nem diagonal das faces laterais. Então, aqui no desenho, eu indiquei por W1, W2, W3, pontinhos Wn, os vértices da base 2, que seria a base superior aqui do prisma, e V1, V2, V3 até Vn, os vértices da base B1, que a gente já calculou antes quantas diagonais tinha. Agora, o raciocínio que eu vou fazer é o seguinte. Partindo desse vértice V1, quantos segmentos eu consigo ligando esse vértice com todos os vértices da base B2 lá em cima? Desse V1 vão partir N segmentos, porque eu vou ligar esse V1 com cada um dos N vértices da base B2 lá em cima. Aqui em cima seria a base B2. Certo? Só que desses N segmentos que partem desse vértice V1 aqui, não são diagonais o V1 W1, porque ele é uma aresta do prisma, e não são diagonais o V1 W2 e o V1 Wn, porque esses dois aqui são diagonais das faces do prisma. Por exemplo, esse V1 W2, ele é diagonal da face V1, W1, W2, V2. Ele é uma das diagonais da face do prisma. Então, eu tenho que descontar 3 segmentos. Esse que é a aresta e esses dois aqui que são diagonais das faces laterais. Por isso, para cada vértice V1 da base B1, eu tenho partindo N-3 diagonais do prisma. Exatamente como a gente fez antes, esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui embaixo para o V1, eu vou ter que repetir para todos os N vértices da base B1, aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar por N o número N-3. Agora, diferente de antes, não tem nenhuma diagonal contada 2 vezes, porque
um dos extremos dela está sempre no, por exemplo, essas que a gente traçou agora, todos os extremos, todas as diagonais possuem um extremo no vértice V1, as outras vão possuir um extremo no vértice V2, no V3, assim por diante. Então, elas todas vão ser distintas. Então, nesse caso aqui, eu não preciso dividir por 2, elas não foram repetidas. Certo? Então, é o seguinte, da base B1, eu tenho n vezes n menos 3 sobre 2 diagonais, e no prisma inteiro eu tenho n vezes n menos 3. Então, notem que a relação entre esses dois números é que na base eu tenho a metade do número de diagonais que no prisma inteiro, ou então, no prisma inteiro, eu tenho o dobro de diagonais do que em cada uma das bases. Tá? E isso conclui o exercício, que pedia para verificar que o número de diagonais de um prisma é igual ao dobro do número de diagonais de uma de suas bases.